Olá, esse é o nosso talk show do PNQS 2024, Oscar do Saneamento. Está aqui do meu lado o Carlos Schalf, associado adjunto da ABS e consultor técnico há mais de 20 anos, desde 2002. Então, primeiro, parabéns pelo tempo. E acho que a pergunta não pode ser outra a não ser... Você pode falar um pouco dessa evolução do prêmio PNQS durante esse tempo todo, da sua trajetória? O PNQS ele nasceu em 97, né? Com o nome de Prêmio da Qualidade ABS. E logo nos primeiros 4 anos ele foi evoluindo e ele foi adquirindo mais corpo e conteúdo, né? Porque ele foi agregando mais voluntários, tá? Então nós trabalhamos com como todas as câmaras temáticas da ABS, né? A Câmara do CNQA, que é a Câmara Temática da Qualidade, que gestou o PNQS lá atrás, ela tem um papel importante nesse processo porque ela trabalha com voluntários, né? E os voluntários têm uma característica muito interessante, que os voluntários trabalham mais motivados, né? Porque eles trabalham pela causa, eles não trabalham porque são remunerados, trabalham porque acreditam no processo. Então isso deu muito gás para o sistema do PNQS. E ele foi ampliando, né? Esse programa foi ampliando, e o espírito dele foi sempre servir de uma plataforma de disseminação do conhecimento. Então você atrai as empresas e as pessoas para o prêmio para contar suas histórias. A gente reconhece as boas histórias através dos prêmios e, na realidade, a gente quer disseminar as boas histórias. Então, é um artifício nosso dar um prêmio. O prêmio não é o nosso objetivo, o prêmio é um artifício para pegar as boas histórias. Então, hoje nós estamos aqui no meio do seminário do benchmarking do PNQS e compartilhando boas histórias com o auditório lotado ali, né? Então, esse é o objetivo. Então, ao longo do tempo, esse processo de disseminação do conhecimento veio sendo aperfeiçoado juntamente com o modelo de premiação, porque é um modelo, posso até dizer, olha, em termos de gestão empresarial, se não é o mais, é entre os mais avançados do planeta. Porque, por exemplo, os prêmios de gestão similares nos Estados Unidos e na Europa ainda não têm a inteligência artificial. E nós já estamos com predisposição à inteligência artificial. Mas ele não começou assim. Ele veio evoluindo ao longo dos 20 e tantos anos, né? Veio melhorando com o conhecimento dos voluntários, que são voluntários que representam as suas empresas. Nós temos nós temos em torno de 30 especialistas desenvolvendo os critérios, cada um representando as suas empresas, tanto fornecedores quanto empresas operadoras de saneamento. Isso também dá credibilidade, né, nos processos. E mais, o processo de avaliação também é feito por voluntários. Isso também dá credibilidade, porque o voluntário quer fazer um bom trabalho de avaliação, né? Então ele recebe o seu relatório, analisa, depois ele vai fazer uma visita nas instalações. Isso também motiva o examinador, porque ele é um voluntário brasileiro, como você, como eu, que trabalha lá na banca, e ele tem a possibilidade de ver em loco uma empresa de saneamento, ver como funciona. Ele vê se o que está escrito ali, na prática, o que está acontecendo na realidade. Então, isso também dá muita credibilidade, né? Então, ao longo dessa história, então, graças à agregação de voluntários, cada vez mais experientes, né? Que o próprio processo se melhora a si mesmo, né? Ele atingiu esse porte que tem hoje. Hoje é um Oscar do saneamento, né? Entendeu? Pensando nesse trabalho coletivo, né? E o trabalho coletivo é feito de pessoas, né? Exato. E acho que o PNQS, a gente vê aqui a plateia lotada. E vamos pensar tecnicamente, assim, como ser um associado do PNQS? A ABS, ela tem associados pessoas físicas, né, e pessoas jurídicas, né? Então, as pessoas, é importante as empresas de saneamento se associarem à ABS para beber dessa lagoa de conhecimento, né? E participar, porque não só por causa do prêmio em si, mas porque o setor de saneamento precisa se ajudar a melhorar a condição para as nossas futuras gerações, né? Nós temos um grande déficit ainda de saneamento no Brasil, né? E nós precisamos que as empresas de saneamento se ajudem umas às outras. Essa é uma plataforma que acontece isso. Agora, os profissionais do setor de saneamento e aqueles também que são de fora do setor podem ajudar nessa causa individualmente. A gente chama de responsabilidade social individual.
todos nós temos uma responsabilidade social individual. Então, uma responsabilidade social individual de um profissional do saneamento tem que associar a ABS, porque vamos dizer, a anuidade não é significativa, mas é mais pelo espírito de corpo. Ele é um espírito de corpo em prol do saneamento. Então, quando você você se associa a ABS, além de ter acesso a várias vantagens, né? Descontos em cursos, etc., seminários, você participa da grande rede de melhoria do saneamento brasileiro. Você sente dentro do barco, né? Vamos dizer assim. Não é a minha empresa estar no barco, mas eu estou no barco, né? É diferente. Por isso que a gente incentiva, então, os profissionais do saneamento e aqueles que são entusiastas do saneamento e que são preocupados com as futuras gerações, de se tornar um associado da ABS. Carlos, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a Missão Internacional de Estudos do PNQS? Ah, sim. Bem, como eu mencionei para você, nós nos baseamos muito no voluntariado, né? Então, a banca examinadora do PNQS são todos voluntários. Eles participam analisando as empresas, né? E vão visitar, como eu falei. E as vencedoras dos troféus, de todos os níveis, a gente junta os executivos das empresas vencedoras e nós, na missão, os levamos a um país onde o saneamento está universalizado, país de primeiro mundo. E nessa missão, a gente, na realidade, usa o voluntariado esses executivos, que são gente de alto nível, né, para ser os nossos olhos críticos nas empresas que a gente visita no primeiro mundo. Acabamos de voltar, por exemplo, de uma missão à Califórnia, onde visitamos várias empresas de saneamento, vimos várias soluções de gestão. O nosso olhar é sempre sobre a gestão do saneamento, não é tecnologia, é sobre a gestão. Então, nós vamos a universidades, vamos a órgãos reguladores, e esses dirigentes têm uma visão mais crítica, conseguem fazer as perguntas certas, etc. E eles compilam todas essas informações num relatório de benchmarking da missão. E esse relatório também é compartilhado no setor, tá? Ou seja, a gente está, de novo, usando como voluntários esses nossos executivos. E é um projeto grande, porque você precisa organizar os locais onde eles vão visitar, então, tem que ser empresas que são referências mundiais, os órgãos reguladores do primeiro mundo, tem que abrir as portas, então é toda uma logística envolvida. E a coordenação do CNQA possui aí os meios para a gente poder fazer esse trabalho de encantamento, porque na realidade o executivo que participa do PNQS, ele também conta que, se eu for bem no resultado, eu posso acompanhar meus colegas numa missão internacional que pode reverter em benefício para o setor. Então esse que é o espírito da missão. Além desse objetivo, esse parecer técnico visual dessa visita é usado para melhorar o modelo para o ano que vem. Então o modelo de 2025 já tem melhorias que foram vistas nas empresas que foram visitadas em 2024. Então é também uma retroalimentação de melhoria contínua, tá? Não só da melhoria da gestão para os que participam da missão, mas também o próprio modelo que questiona os demais. Então, por isso que a gente tem um modelo tão atualizado. Entendeu essa lógica? Para finalizar, acho que a gente pode mandar uma mensagem para quem está assistindo a gente aqui agora, falando assim, qual a importância do PNQS no âmbito nacional e mundial, já que a gente é um espelho, né? Exatamente. Olha, o PNQS, a maior importância dele é responsabilizar os próprios profissionais e empresas a fazerem as mudanças necessárias, né? Então, a grande responsabilidade é a gente instiga as empresas a fazerem uma gestão classe mundial. Os critérios são muito exigentes, tá? Mas nós temos os critérios em degraus de dificuldade. Então, você quer começar, você já não entra lá no nível, você entra no, a gente chama nível básico. Tem algumas perguntinhas, ele é bem simplesinho, ele tem ali uma tolerância maior na régua de pontuação, e essa régua de tolerância vai ficando mais curta à medida que vai subindo nos níveis. Então você começa ali com um troféu cobre, depois você vai perseguir um troféu bronze, depois você vai atrás de um prata, depois você vai para um ouro, depois você vai para um platina, depois você vai para um diamante. Então é uma escada de desafios, né? Por exemplo, uma candidata que ganhou lá, por exemplo, o troféu no nível cobre, que a gente chama o nível básico, que a gente chama de primeiros passos para a excelência. Essa candidata, no ano seguinte, ela tem
nos próximos 3 anos ela pode entrar, ela tem que ir para o bronze. Ela não pode voltar a ser repremiada no anterior. E aí ela vai contando a sua história no relatório. Os relatórios das candidatas que ganham o PNQS são todos publicados. Qualquer profissional do Brasil inteiro pode, inclusive do exterior, baixar o relatório e falar, eu estou vendo como é que aquela empresa aprende com isso. Então são cases, né, grandes de gestão empresarial que ensinam muito às outras empresas e mais, com os resultados. Os resultados também são publicados. Então ela pode, nossa, como eu estou abaixo, eu preciso melhorar muito. Então você tem uma referência. Então uma grande importância do PNQS é criar uma referência. Quem são os melhores? Com quem eu tenho que me comparar para melhorar? Porque um quer passar a melhorar mais do que o outro, né? Então esse é o grande espírito do PNQS, criar uma plataforma de benchmarking, que é o nosso seminário aqui, né? Obrigada, Carlos, por essa mensagem de entusiasmo. Dá para entender por que 20 anos do PNQS. Esse foi mais um talk show do PNQS 2024, o Oscar do Saneamento. Ok, muito obrigado pela entrevista. Obrigado.